Meus irmãos, que privilégio estar com vocês mais esse ano. Tivemos a oportunidade de estar com vocês alguns anos atrás, na Semana para Sentar. Ali eu pude contar um pouquinho da minha experiência, daquilo que Deus fez na minha vida. E agora, recebendo esse honroso convite do nosso irmão Clécio, o pastor Luciano Santagda, meu grande amigo, não é? Estarmos juntos mais uma Semana para Sentar. Que bom, espero que esse tempo que nós tenhamos aqui seja produtivo e proveitoso para a sua vida, para a sua família. Esse ano a gente vai trabalhar algo muito desafiador para o ser humano. Nós vamos falar sobre relacionamentos. E falar sobre relacionamentos na ótica e na visão de Jesus, não é? O que o nosso mestre, o que a Escritura, o que a Bíblia tem para nos ensinar? Por isso, eu vou dividir essa minha fala em dois momentos. Primeiro momento, nós vamos falar baseado em Mateus capítulo de número 9, versos 35 e 36. Nós vamos falar um pouquinho dessa contemplação, como Jesus nos vê. Nós vamos nessa primeira parte trabalhar com vocês um pouquinho sobre essa temática, sobre essa ótica de como Jesus nos vê, como Deus nos vê. E à medida que Deus nos vê, nós também vamos enxergar e poder ver as outras pessoas. Esse é o nosso desafio nesse primeiro momento. Tá bom, gente? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma análise de Mateus, capítulo 9, e depois nós vamos dar algumas instruções práticas para a minha e para a sua vida, de como nós poderemos construir grandes e belos relacionamentos, tá bom? Então, vamos agora para essa primeira praticidade, por esse primeiro momento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa contemplação de Jesus, como Jesus nos olha e como Ele se relaciona conosco. Essa primeira visão, quero chamar a sua atenção para isso, vai nos levar à compreensão de que após esse momento de como Deus me vê, eu também devo olhar para as outras pessoas. Se você tiver aí o seu smartphone, a sua Bíblia mesmo, abra ela comigo nesse momento, Mateus capítulo 9, nós vamos ler o verso 35 e 36. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todos os enfermos, todas as doenças. Mas ele parando e ao ver a multidão teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha que não tem pastor. Eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. A primeira delas é: como você vê o mundo ao seu redor? Isso é de suma importância para nós construirmos bons relacionamentos. Como você olha as pessoas que estão à sua volta? Isso vai determinar muita coisa sobre você nesse processo. É importante você entender isso. Que nesse processo de construção, de relacionamento, de viver, nós precisamos entender essa temática. De que nós vamos precisar olhar ao mundo que está à nossa volta. E isso vai influenciar muita coisa a nosso respeito. Então, como você vê o mundo ao seu redor? Quando uma pessoa chega até você, qual é a sua primeira visão para ela? Existem pessoas que quando as pessoas chegam até ela, logo elas se abrem. E eu acho que isso é um grande erro, né? Cuidado, não se abra tão facilmente para as pessoas. Ao passo que existem pessoas que se abrem com muita facilidade, outras erram por não se abrirem, por não se permitirem construir novos relacionamentos, e talvez podem ser relacionamentos que você vai conseguir levar para a vida toda. Pastor Luciano e eu, nós temos um relacionamento muito bacana de amizade, né? O pastor de vocês aí. E é muito interessante quando nós começamos esse relacionamento. Ele estava no Bob's, aqui em Volta Redonda, na fila do shopping. Na época ele era gordinho, tá bom, gente? Então, estava lá para comprar o milkshake, e eu também, os dois, né? Ele estava no seminário, eu também. E eu me aproximei dele e falei:
seu pastor Luciano, havia visto ele pregar em uma outra igreja, e ele falou, sim, sou eu nem sabia que ele não era pastor ainda na ocasião, enfim, e nós sentamos ali para conversar, e ele falou, pastor Luciano disse para mim, olha, eu tô aqui no shopping, tal, vou sentar ali, vou ler alguns livros, tal, quer sentar comigo? Vamos sentar ali, vamos bater um papo. E ali, naquela tarde, não lembro nem o dia, eu sei que foi naquela tarde no shopping, a gente sentou e começou a conversar, e a gente ali começou a construir um relacionamento muito bacana de amizade. Por quê? Porque quando ele me viu, ele não se fechou. Quando ele me viu, ele se abriu, e ali ele pôde construir um relacionamento de amizade, e a gente pôde construir uma amizade que perdura até hoje, né? É muito importante a gente entender isso. Como nós vemos o mundo ao nosso redor? Segunda pergunta: como você acha que Jesus te vê? Isso é muito importante. Isso faz muita diferença para nós. Nós vemos nas culturas antigas vários povos que tinham muita dificuldade para terem relacionamento com o Deus a qual eles serviam. Os egípcios viviam com constante medo do deus Ra, porque segundo a cultura egípcia, esse Deus poderia vir abençoá-los um dia, mas nunca mais voltar. Segundo os cananeus que viviam no Antigo Testamento, eles morriam de medo do deus Baal, porque segundo a cultura dos cananeus, esse Deus era o responsável por abençoar a fertilidade da terra e também das suas mulheres. Os amonitas, eles viviam com medo dos sacerdotes do deus Moloque. O deus Moloque era o deus que exigia dos seus o sacrifício de crianças. Então eles tinham medo de que algum dos sacerdotes do deus Moloque pedisse a eles um dos seus filhos. Os efésios, no Antigo Testamento, eles viviam com muito medo de perder a proteção da sua principal deusa de guerra, a deusa Diana. Portanto, como nós nos relacionamos com o Deus que nós servimos, vai determinar e influenciar diretamente o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa entender isso. Tem muita gente que teme o que não conhece. Tem muita gente se relacionando com Deus sem entender o Deus que está servindo. A Bíblia, gente, é enfática a dizer que o medo é para quem não está debaixo da graça de Deus, andando sem comunhão com Deus. Quando temos um profundo relacionamento com Deus, o tememos por sua santidade, em contraposição aos nossos pecados, mas confiamos na sua misericórdia para nos perdoar. Para os ímpios, Jesus sim é a espada de dois gumes, o sopro que derruba, o leão da tribo de Judá, o que coloca de cama e mata, o vingador. Mas para os seus, ele é o bom pastor, que dá a sua vida, o pão do céu, a água da vida, a videira verdadeira, o nosso advogado de defesa. Da mesma forma que você tem amigos e os trata de maneira diferente, de acordo com o seu grau de amizade, Jesus também tem os seus. Mas como Jesus vê aqueles que está procurando direção para viver em seus relacionamentos? É isto o que importa para nós nesse primeiro momento. Esse primeiro momento, então, eu quero falar como Jesus se relaciona conosco. É muito importante nós entendermos isso, gente. É importante nós entendermos como esse Cristo, como esse Jesus está se relacionando conosco. Porque à medida que esse Cristo se relaciona conosco, nós também conseguiremos construir relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Então, a primeira importante lição que eu quero trazer aqui para nós, ainda dentro dessa primeira ótica, dessa primeira perspectiva, é que Jesus nos vê com sentimentos profundos.
O verso de número 36 do texto que lemos, do texto proposto para nós nesse momento, Mateus 9, o verso de número 36 nos diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor. É muito importante nós entendermos esse texto na sua originalidade. Às vezes, o português, ele rouba de nós, como qualquer língua, como qualquer tradução, a intensidade de algumas palavras, o desejo mais profundo daquilo que Jesus queria trabalhar. Tem coisas nas traduções que nós não vamos conseguir enxergar, só apreciaremos nas línguas originais. O verbo que Mateus usa para exprimir o que Jesus sentia quando ele estava olhando as multidões, está acompanhado de um substantivo que significa intestinos. E é estranho a gente entender isso, porque o verbo que o autor sacro está usando dá a ideia de tremer os intestinos. Talvez pode parecer isso estranho para vocês, mas a ideia do texto significa que quando Jesus olhou para aquela gente toda, para aquela multidão, ele sentiu um frio na barriga, um tremor intestinal, como que aquele sentimento no momento estava prestes como se fosse um carro prestes à colisão. Era algo que, sabe aquele frio na barriga, o seu filho tropeçou ali, você olhou e, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Aquele sentimento que vem das entranhas. Para sentirmos algo assim, tem que ser impactante, tem que ser capaz de mexer com todo o nosso ser. Quando o sentimento vem daqui, das entranhas, é algo que mexe com a gente. Por isso, se traduz tal palavra por compaixão, pois a compaixão para nós é algo que mexe conosco, nos leva a tomarmos atitudes. É importante nós entendermos que os antigos entendiam que os intestinos eram as fontes das emoções. Nós temos hoje a ideia do coração, né? Os próprios gregos já tinham isso também, tanto é que eles usam a palavra cardia, né? Muitas vezes para se referir também às emoções. Mas na cultura dos mais antigos, principalmente na cultura judaica, o sentimento maior não vinha do coração, vinha das entranhas. Por isso que Mateus, ele viu esta cena. Ele pôde contemplar como testemunha ocular, bem perto, o que Jesus sentiu naquele momento. Por isso que ele usa esta palavra, porque Jesus estava impactado, pálido e talvez até trêmulo. Mas Jesus se importou tanto com aquela multidão, que ele teve tanta compaixão por ela, ele teve empatia tanto por ela, que ele estava disposto a morrer e entregar a própria vida por aqueles. É muito importante nós entendermos isso. Jesus, meus irmãos, se importa tanto com você, que ele chega ao ponto de sofrer e de se mover por dentro. Em Lucas, capítulo 19, verso de número 41, Lucas nos informa que quando Jesus vê a perdição de Jerusalém e o seu futuro drástico, inevitável, ele chora. A palavra usada ali no termo grego para choro profuso, com soluções e perspectivas, é audivelmente tônico. Significa que quando Lucas procurou informações sobre esse momento de choro do mestre, alguém lhe avisou que Jesus chorou e chorou muito. É importante nós entendermos que Jesus, quando procura relacionar-se com as multidões, com as pessoas que estavam à sua volta, isto envolvia da parte dele emoção, sentimento. É lógico que Jesus, o amor dele é muito maior do que o nosso. Ele é Deus. Mas isso serve como lição para nós também nesse momento. Que
relacionamentos são construídos com empatia, com sentimento. Você não consegue construir nenhum relacionamento com as pessoas se isso não criar em você empatia, sentimento, se você não abrir para criar um certo tipo de emoção. É muito importante a gente entender isso. Por que relacionamentos são quebrados? Por quê? Porque uma emoção, um sentimento ruim se interpõe, se coloca entre as pessoas. Por isso que a Bíblia fala sobre ressentimento. Ressentimento é a capacidade que o ser humano tem de sentir de novo. E sentir muitas vezes aquilo que é ruim para ele, aquilo que lhe causa dores, que lhe causa algo ruim, mal. Jesus, ele se relaciona conosco trazendo um nível de sentimento para a jogada, entendeu? Jesus, ele não simplesmente se relaciona, eu vou lá fazer algo e depois, foi lá, cumpri minha agenda, estou indo embora, tá, valeu, obrigado. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele se relaciona conosco a fim de criar um nível de sentimento muito grande, muito profuso, muito verdadeiro. Então, esse é o tipo de relacionamento que Jesus tem conosco. Não da boca para fora, mas um relacionamento verdadeiro. Jesus também, ele se relaciona conosco, ele contempla o nosso sofrimento, o nosso esgotamento, as nossas dificuldades. O verso número 36 ainda, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas. Quando não temos mais condições de conter nossos desejos em casa, em nossas caixas colhedoras, elas são levadas através de um sistema de eliminação para um esgoto público. É mais ou menos assim, quando nós, em nossas casas, quando o esgoto, a ideia do esgotamento, quando as nossas casas, as nossas caixas não tem mais como suportar, há uma forma de escape, há uma forma há um sistema de eliminação. E esse sistema, na nossa casa aí, na sua, tem. Esse sistema se chama esgoto público. É quando você pega todos aqueles dejetos da sua casa, daquilo que o seu sistema local não permite, e ele faz com que ele seja transferido para aquele esgoto público, onde ali será tratado e ali será também feita alguma coisa com ele. É muito importante nós entendermos essa lição, porque quando Jesus andou entre nós, ele pôde perceber o nosso esgotamento, a nossa superlotação, aquilo que a gente trazia sobre os nossos ombros como verdade, como valores e princípios, coisas de que nós não deveríamos carregar mais. Por isso que a Bíblia fala que ele veio para aliviar o nosso esgotamento. É quando aquilo que você não consegue carregar mais, quando aquilo que já está passando, quando aquilo que você já não consegue administrar mais, você esgota, você joga aquilo para fora. Jesus está dizendo, de uma maneira bem grosseira aqui para nós, é isso, que esse esgotamento de passar aquilo que a gente está carregando, aquilo que não presta mais na nossa vida, a gente precisa abandonar, eliminar da nossa vida. Jesus sabia que os nossos relacionamentos teriam muita dificuldade de irem para frente se nós ficarmos guardando e trazendo para nós e nos enchendo de coisas que nós deveríamos jogar fora há muito tempo. Talvez você que está aí me ouvindo, está guardando muita coisa dentro do seu coração, na sua mente, na sua alma, coisas que estão sufocando você, coisas que estão lhe impedindo de andar. E estas coisas também atrapalham por demais os seus relacionamentos. Por isso que Jesus nos deu uma ferramenta extraordinária para limpar, para esgotar a nossa vida, para tirar todo o dejeto que não é necessário da nossa vida. Jesus nos deu o perdão. O perdão é um instrumento maravilhoso de Deus para limpar
para a nossa vida, para que a gente esteja aberto para novos relacionamentos. Não é porque o pastor da outra igreja falhou com você que todo pastor vai falhar. Não é porque o seu casamento não deu certo que agora nenhum casamento mais vai dar certo. Não é porque você encontrou dificuldades na sua caminhada cristã que agora toda igreja que você foi, todo líder que você se relacionar vai agir da mesma forma com você. Absolutamente isso não é verdade. A gente precisa entender, e Jesus entendia isso. Aquele povo estava cansado de ouvir uma religiosidade que estava só colocando peso e jugo sobre os ombros deles. Então Jesus disse: olha, assumam sobre vocês o meu fardo e o meu jugo, porque eles são tranquilos, eles estão leves, eles não são pesados para vocês. Talvez você que está aí me ouvindo está tendo dificuldade de se relacionar na sua igreja, de se relacionar no seu ambiente familiar. Por quê? Porque tem muito esgoto dentro de você que não tem mais para onde ir. Você só está trazendo aquilo para dentro, interiorizando coisas, razões e sentimentos humanos que não vão te levar a lugar nenhum. Você precisa aprender a abrir a comporta e permitir que a sua vida seja limpa pelo Senhor. Tem muita gente que ainda não entendeu isso, pessoal. Para muitos, Jesus é só um fardo, um problema a mais, uma tortura. Não sei aí em Taubaté, mas eu brinco aqui em Volta Redonda, conversava isso com a minha esposa esses dias, e falava com ela, que tem alguns dos nossos irmãos, de algumas das igrejas próximas aqui, que nessa época de quarentena se perderam. Ontem ainda eu passava de carro e vi uma das mulheres, uma que achou, porque tem muita gente que acha que relacionamento com Deus está no seu estereótipo. Eu não posso cortar cabelo, eu não posso usar brinco, eu não posso passar um batom, eu não posso. E começa a trazer para o seu relacionamento com Deus e para a sua vida espiritual tanto peso que não conseguem andar mais. Isso vai impedir você de construir grandes e sadios relacionamentos. Jesus, meus irmãos, veio para nos aliviar, não impor a nós novas regras. Não sei se vocês conhecem, ou já tiveram a oportunidade de ler alguns desses textos, mas principalmente Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre isso. Olha, o que eles dizem? Eu, porém, vos digo. Já viu isso, Jesus fazendo essa relação? O que eles dizem? Eles dizem isso, tá? Porém, eu vos estou dizendo. Por quê? Jesus está contrapondo. Martin Lloyd Jones vai falar sobre isso de uma forma brilhante no seu livro Sermão do Monte. Ele vai falar sobre isso, essa relação que muitas pessoas tinham naquela época de viver uma falsa religiosidade. A religião farisaica daquele tempo colocava muito jugo sobre a vida das pessoas. Não sei se você sabe, mas para cada lei dos 10 mandamentos, haviam 6.400 leis complementares. Haviam tantas leis que eles não conseguiam, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. E o povo andava pesado. E às vezes eles achavam que Deus estava nesse negócio. E Deus está dizendo assim: não tem nada a ver com essa história, não tem nada a ver com isso. Então, nós precisamos entender que nosso relacionamento com Deus passa pelo viés do abrir mão, do esgotar-se, a permitir que as coisas saiam da nossa vida. E é esse Jesus quem nos alivia, quem tira a sujeira da nossa vida, quem suaviza a nossa vida. Jesus sabia da dificuldade que aquelas pessoas estavam enfrentando, por isso ele teve capacidade de dizer àquelas pessoas: abram mão. Mateus 11, 28 ao 30 nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O esgoto no reino de Deus é o Calvário. Foi lá
que tudo foi depositado. Colossenses 2, 13 ao 14, quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a cédula de dívida que constava em ordenanças e o que era contrário. Ele a removeu, rasgando-a na cruz do Calvário. Relacionamentos sadios nós só conseguimos construir na presença de Jesus enquanto você começar e continuar carregando fardo sobre a sua vida, preconceitos em seus relacionamentos, você vai ter muita dificuldade de avançar.